Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Burnout. Um assunto que a gente tem ouvido bastante as pessoas falarem em todas as funções, em todas as profissões. Em especial na área da saúde, que tem sido uma área que está sendo muito cobrada no momento, diante de tantas situações catastróficas que vem acontecendo no nosso país por conta dessas enchentes que estão acontecendo. Então, nesse momento, os profissionais da área da saúde, eles estão tendo que se empenhar com uma carga horária muito superior à que eles estão acostumados. Estão tendo que ter uma dedicação muito maior e a cobrança também está sendo muito maior. Então, esses profissionais, eles estão ficando completamente esgotados. É por isso que nós dizemos que a síndrome de Burnout é também a síndrome do esgotamento profissional, porque é o momento em que aquele profissional está totalmente tomado nas suas energias físicas e mental. Isso não quer dizer que os demais profissionais não possam ter também essa síndrome. Ela está estendida para toda e qualquer profissão, sendo que hoje, a área da saúde ela está sendo mais cobrada, ela está tendo que cumprir com uma carga horária superior a que costumava ter antes. Então, com isso, esses profissionais estão apresentando com mais frequência essa síndrome, que na verdade é o momento em que esse profissional já se encontra fisicamente e emocionalmente, mentalmente totalmente cansado. Ele já não tem mais estrutura física e mental para executar as suas funções diante de tanta cobrança, diante de tanta exigência, diante de uma carga horária tão superior à que ele anteriormente executava. Então, ele está ali, ele está mantendo a sua função, mas não com a mesma eficiência de antes. E com isso começa a trazer para ele mesmo, para a sua vida pessoal, os danos. E esses danos não estão somente na sua vida pessoal, mas na sua vida profissional também, porque ele já não consegue mais executar o seu trabalho com a mesma eficiência de antes. Ele já não rende conforme rendia, ele já não tem mais o mesmo empenho, não tem mais a mesma dedicação, não tem mais o mesmo cuidado que tinha anteriormente ao fazer as suas atividades, porque ele está cansado fisicamente, ele está cansado mentalmente. Então, por mais que esse profissional seja exigido nas suas funções, ele não vai conseguir executar, porque ele já chegou no seu limite. E ele só vai perceber esse limite quando começar também a afetar a sua vida pessoal, que aí vai começar a acontecer episódios de estresse muito elevado. Ele pode desencadear processos de ansiedade, de depressão, e quando ele começar a perceber que não está dando mais conta de toda essa situação, é que ele vai se dar conta realmente de que ele está doente. Mas se nós estivermos atentos a alguns sinais que o nosso corpo apresenta, a gente evita de deixar com que essa síndrome tome uma proporção muito maior e chegue em um nível muito mais elevado, que pode ser o nível de uma depressão, o nível de uma crise de ansiedade profunda. Então, quais são os sinais que a síndrome de Burnout ou esgotamento profissional apresenta para o indivíduo? A primeira coisa é o cansaço físico. Você vai estar sempre cansado. Por mais que você durma, por mais que você tente tirar um tempo para o seu descanso, você vai continuar cansado. E a sua mente já não flui mais
com a mesma eficiência de antes. Você vai estar sempre com a mente cansada, você vai estar sempre indisposto, você já não vai dormir mais bem, vai surgir as insônias, as ansiedades, e você não vai ter mais aquele comprometimento que você tinha com o seu trabalho, né? Você vai estar sempre debilitado para realizar aquela função que antes era executada de forma tão eficiente, de forma tão exemplar, tão dedicada. Então a gente precisa ficar atentos a alguns sinais que o nosso corpo vai sinalizar para que então a gente não permita que essa situação se agrave de forma mais intensa. E quais são as consequências da síndrome de Burnout? Normalmente essa pessoa vai ter depressão, tem tendências suicidas, né? Porque diante da sua ineficiência, da sua incapacidade de realizar uma tarefa que anteriormente era executada de forma tão eficiente, de forma tão prazerosa, você começa a trabalhar algumas questões de que você está impossibilitado de realizar aquela função que anteriormente era executada de forma tão eficiente. Então, começa aquela coisa da desordem, né? Da sua incapacidade, que aí vai gerando outros pensamentos negativos e você vai se tornando uma pessoa incapaz. Também tem a falta de motivação, né, para executar as tarefas, tanto de ordem profissional quanto de ordem pessoal. Você já não tem mais ânimo, não tem mais estímulo para executar nada. E muitas vezes essa profissão é uma profissão que você executa com tanto prazer e diante de uma síndrome dessa, você passa a ter desconforto, não ter mais prazer, não ter mais desejo de realizar aquilo que anteriormente era feito por você de forma tão prazerosa. Aí vocês me perguntam, e tem tratamento para a síndrome de Burnout? O único tratamento que a gente tem é o tratamento com antidepressivo, né? Que quem vai fazer essa prescrição normalmente é o psiquiatra. E muito importante nesse momento que esse indivíduo esteja em acompanhamento com o psicoterapeuta, né? Com o psicólogo. Porque o psicólogo vai ajudá-lo a amenizar essa questão do estresse, né? Da questão da ansiedade, desse desconforto todo que ele está sentindo, vai ajudá-lo a criar estratégias que ele possa estar amenizando toda essa questão desconfortável que o esgotamento profissional trouxe para a vida dele, tanto profissional quanto pessoal. E a gente também coloca como forma de tratamento não somente os antidepressivos, né, que vai dar uma amenizada na questão da tristeza, né, do isolamento, da crise de ansiedade, mas a gente indica também, além desse antidepressivo, dependendo do grau em que esse indivíduo se encontra comprometido, a psicoterapia também a prática de exercícios físicos, né? Isso vai diminuir um pouco o impacto causado nesse corpo físico, dando a ele uma certa importância, valorizando o seu comportamento, todo aquele cansaço, todo aquele esgotamento, ele vai ser tratado, ele vai ser cuidado através também da prática de exercícios físicos, de uma yoga, né, de um relaxamento. Então, a gente precisa estar trabalhando esse sujeito de forma multidisciplinar, psiquiatra, psicólogo, de repente um fisioterapeuta, um massoterapeuta, para que ele possa estar saindo dessa situação. E a gente diz que a síndrome de Burnout, ela pode passar por nossas vidas
em diferentes momentos. Quanto mais nós estamos num processo de cobrança, né, de exigência, de cargas horárias superiores ao que o nosso corpo e a nossa mente consegue suportar, a gente vai, em diferentes momentos, estar passando por essa crise em situações diferentes. E aí, o que a gente deve fazer para a gente estar evitando, né? Evitando que a síndrome de Burnout se aproprie do nosso corpo. A gente precisa, primeiramente, organizar, criar uma rotina para a nossa vida. A gente precisa se organizar tanto no nosso setor de trabalho quanto na nossa vida pessoal, na nossa casa, né? A gente precisa pôr limites ao nosso tempo. Assim como uma máquina tem um tempo determinado para funcionar, nosso corpo também tem, né? Senão não aconteceria o desgaste, tanto físico quanto mental, para que nós pudéssemos estar executando as nossas tarefas do dia a dia. E dando atenção a tudo isso, que a gente vai evitar justamente que chegue nesse esgotamento total, tanto do nosso corpo físico quanto da nossa mente. Então a gente precisa criar uma rotina, seja no local de trabalho, seja dentro de nossas casas. Nós precisamos limitar o tempo de trabalho. Se o meu corpo só suporta trabalhar 10 horas, eu não posso querer trabalhar 15 ou 20 horas. Eu tenho que respeitar o limite de tempo que meu corpo suporta. Eu preciso aprender a dizer não no meu local de trabalho. Por mais que eu seja um profissional competente, eficiente, eu preciso saber dizer para os meus superiores que não dá, não posso. Eu preciso também cuidar de mim, eu preciso também respeitar o meu tempo, eu também preciso respeitar o meu corpo, porque daqui a pouco eu vou estar doente e não vou poder cuidar do outro, principalmente em se tratando de profissionais da área da saúde. É claro que qualquer profissional vai precisar também dizer não, mas o profissional de saúde vai ter que dizer também: olha, eu preciso cuidar do próximo, eu preciso cuidar do outro, mas eu preciso cuidar de mim também. E o meu corpo só suporta tanto tempo de dedicação. A partir daí, já vai ser uma exigência que vai ultrapassar os meus limites. Então, daqui para frente, não dá. Eu preciso parar aqui. Então, você precisa se conhecer para você poder dizer não por limites naquelas situações que você é exigida a fazer e que você sabe que você não vai ter condições de dar conta. Nós precisamos também valorizar a comunicação, né? Chegar para os seus superiores e dizer: olha, eu não estou bem, eu estou ficando esgotado fisicamente, eu estou ficando esgotado mentalmente, eu não estou conseguindo resolver mais os problemas que para mim eram fáceis e que eu resolvia de forma prazerosa e eficiente, eu não estou dando mais conta disso, eu preciso de um tempo, eu preciso descansar, eu preciso cuidar um pouco de mim, a carga horária está muito grande, a exigência está sendo muito e eu não estou conseguindo dar conta. Porque se você for aceitando tudo que for imposto a você e você não questionar, e você não se comunicar, e você não se explicar, não tem como o outro saber. Se você está aceitando as condições, está dando sequência, mesmo que de forma ineficiente, você está sinalizando para o outro que você está dando conta. Então, a boa comunicação nesse momento também vai ser muito importante. Compreender que o nosso corpo e a nossa mente, ela tem, digamos assim, uma capacidade de suportar determinadas coisas. Se eu for fazer além do que o meu corpo físico permite, ou além
do que a minha capacidade mental suporta, com certeza eu não vou dar conta da situação e ainda vou criar mais problemas para a minha vida pessoal e para a minha vida física também e para a minha saúde. Eu vou acabar comprometendo toda a minha vida. E aí não tem como você dar conta das suas obrigações profissionais, uma vez que toda a sua vida foi comprometida. Porque a síndrome de Burnout, embora seja um esgotamento profissional, algo que surgiu lá no seu setor de trabalho, que foi uma somatização de questões, de cobranças, de exigências, de carga horária e etc., isso também vai ser trazido para a sua vida pessoal. E aí você vai ter conflitos num todo, não vai ser só na sua vida profissional. Então eu deixo aqui o meu recado que você precisa se autoconhecer, você precisa se valorizar, você precisa cuidar de você para que você então possa cuidar do outro. Porque se nós não estivermos bem, nós não temos condições de cuidar de ninguém. Se nós não estamos tendo condições de cuidar nem de nós mesmos, como cuidar do outro? Então, para que nós possamos executar as nossas funções de forma eficiente e que isso nos dê prazer, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar também cuidando de nós.